Graças a paz, amados, animados e felizes? Mais ou menos, né, irmãos? Animados e felizes, irmãos? Aleluia, querido. Quando você puxou o fôlego hoje cedo, Deus te deu uma oportunidade. Deus renovou o teu visto hoje. Deus te deu mais um dia. Deus derramou um pouco de água sobre a sua vida. Deus te deu mais um pouco do Espírito Santo dele. Deus abriu os céus, escancarou os céus, para que você recebesse mais um pouco dele. A única causa de estarmos aqui nesta manhã é por causa dele. O único motivo de levantarmos cedo e virmos à igreja é para que o nome dele seja glorificado. Quando eu cheguei aqui hoje cedo, já tinha um pessoal correndo na rua, fazendo atividade física. Essas pessoas têm um motivo, elas querem estar bem fisicamente. Nós também devemos prezar pelo nosso corpo e fazer uma atividade física. Mas a principal razão do crente existir e levantar de manhã e estar vivo é glorificar a Deus. A nossa atividade principal é glorificar a Deus. Então, coloque isso no seu coração. Entenda que Deus tem propósito para a vida de vocês. Entenda que a chuva dele cai todos os dias sobre você e quer que você seja um terreno fértil, que você seja produtivo para o reino dele. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus mais uma vez com essa canção da Terra Seca. Cada vez que eu ouço essa canção, eu me sinto um pouco mais úmido com a presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, todos os dias, o sol da vida, todos os dias, a alta temperatura que nós somos colocados diante dela todos os dias, o tempo presente, o calor desse tempo, ele vem sobre nós e quer absorver de nós toda a umidade espiritual. Então todos os dias nós precisamos da chuva do Senhor sobre nós. Às vezes seródia, às vezes abundante, mas nós precisamos dela. Amém? Vamos louvar a Deus. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passam de canções, palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passam de canções, palavras repetidas. Abre os
descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Sabe, Deus, nós precisamos tanto do Senhor todos os dias, carecemos tanto da sua misericórdia, Pai. Todos os dias, Deus, o sol dessa vida, todos os dias somos submetidos a alta temperatura, aos embates, aos ventos fortes. E às vezes, Deus, nós olhamos para nós e não encontramos mais força. Estamos secos, nos sentimos humilhados, nos sentimos despreparados. Todos os dias, Deus, nós olhamos para a nossa miséria e reconhecemos nisso o favor do Senhor, Pai. Porque tão logo o Senhor venha sobre nós a dor, a tristeza, os embates, os ventos fortes, tão logo, tão instantaneamente vem a sua misericórdia, e uma brisa suave vem sobre nós, e uma chuva serôdia, e às vezes Deus envia uma tempestade de glória sobre nós. O Senhor derrama sobre nós de um céu escancarado a sua misericórdia, o seu favor. E às vezes nós, Deus, não entendemos isso. Às vezes somos tão ingratos, Pai, que nós não reconhecemos. Mas eu peço, Deus, nesta manhã, abra o nosso entendimento, Deus, abra o nosso coração, para que a gente possa Te reconhecer como Senhor da nossa vida, como o único motivo, a única causa. Te reconhecer, ó Deus, e Te louvar, fazer da nossa vida, ó Deus, um culto constante de adoração, que os nossos atos, Deus, glorifiquem o Teu nome. Por isso eu Te peço, ó Deus, não leve em conta os nossos pecados. Por isso eu Te peço, meu Senhor Jesus, intercede por nós junto ao Pai, para que o Teu perdão venha sobre nós mais uma vez. Que nesse dia, Senhor Deus, alcancemos o Teu favor, para que nesse dia, Deus, nós possamos ver a glória do Senhor sendo manifestada. Abençoa os meus irmãos, Deus. Abençoa essa igreja, sua liderança. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa cidade. Abençoa as igrejas dessa cidade, Pai. Abençoa os pastores, grandes e pequenos, igrejas grandes e pequenas. Onde estiver uma portinha aberta, Deus, uma garagem que seja, falando do Teu nome, que ali haja manifestação do Teu Espírito Santo. E que essa mesma manifestação, Senhor Deus, venha sobre nós no dia de hoje. Que sejamos hoje, ó Deus, impactados pelo Teu poder e pela Tua palavra. Assim, nesta manhã de domingo, ó Deus, nos regozijamos pela Tua presença, Senhor Deus, sabendo que a chuva do Senhor já caiu sobre nós. Em nome de Jesus, Deus, recebe a nossa adoração, atende o nosso clamor, a nossa oração, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Queridos, sábado que vem nós teremos o GOD. O GOD é o evangelismo mundial. Então, sábado que vem, todos os cristãos do mundo estarão reunidos em algum lugar, em alguma atividade, fazendo alguma coisa, para que o nome do Senhor seja visto, para que o nome do Senhor seja ouvido, para que pelo menos uma pessoa reconheça o Senhor como Senhor e Salvador. Semana que vem, nós estaremos aqui na igreja às 8 horas da manhã no sábado. Já tem um grupo se movimentando, preparando tudo. Mas quem quiser, eu não vou falar quem sentir no coração. Esse negócio de sentir, às vezes faz de nós, coloca em nosso braço uma muleta. E a gente fala, não estou sentindo, então não vou. Para com isso, o crente tem que ter atitude.
crente tem que tomar decisão e ir em frente. Sábado que vem, 8 horas da manhã, a gente vai sair daqui e vai para o UPA. Depois do UPA, que a gente for lá e pregar e servir o café da manhã e sentar com aquelas pessoas, 10 horas a gente vai para a avenida. E lá na avenida nós vamos falar de Jesus. E depois do almoço nós vamos para o asilo. E vamos ficar lá à tarde com os velhinhos. Ontem eu falei na reunião com o pessoal, para os jovens, falei, não se preocupem, se acontecer de tocarem lá um forrozinho, uma valsa que os velhinhos gostam, né? E se eles quiserem dançar, dancem com eles. Seja um instrumento de Deus na vida desses homens e mulheres que estão lá. Então vocês são convidados. Quem quiser ir e fazer alguma coisa, estão convidados. Amém? Ontem ainda eu pegava o resumo da missão Portas Abertas. Eles já colocaram um mapa atualizado da perseguição mundial. A Coreia do Norte continua em primeiro lugar há 13 anos. O lugar mais difícil do mundo para ser crente é na Coreia do Norte. Lá ter uma Bíblia significa morte. Lá você dizer que é cristão é morte. Tem 70 mil crentes, 70 mil cristãos presos em campos de refugiados. 70 mil pessoas fadadas à morte. Os que não morrem na tortura morrerão no campo de concentração. Homens e mulheres que trabalham 18 horas por dia, recebendo algumas gramas de comida, só o suficiente para que aquele dia ele trabalhe. E se ele morrer, está tudo certo. 70 mil irmãos nossos que não negaram a Cristo estão padecendo por causa de Cristo. Outros 400 mil estão escondidos na Coreia do Norte, continuando sendo crentes, correndo risco. E nós estamos aqui, com toda a liberdade do mundo, negligenciando o ministério que Deus tem dado para nós. Então, querido, se empolgue com essa palavra. Eu não estou dando puxão de orelha em ninguém, não. Eu estou querendo estimular você, para que você seja mais crente, para que você desempenhe com mais amor a tua função, para que você vá em frente, que você testemunhe o nome de Jesus com alegria. Amém, querido? Vamos lá? Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas está quase no meio da Bíblia, depois de Obadias. Se o Caio conseguir achar aí, colocar. Jonas, capítulo 1. Eu pensei em ler os 4 capítulos, mas isso tomaria bastante tempo, então nós vamos ler o capítulo 1 e vamos ler o capítulo 2. Todos acharam? Amém, irmãos? Aleluia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, com letra minúscula, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal.
Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe haviam declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã abandonam àquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Querido Deus, a tua palavra foi lida. Desta feita, Senhor Deus, clamamos por tua misericórdia. Precisamos do Senhor, Pai, da tua ajuda e da tua misericórdia sobre nós. Amém. Eu já preguei essa mensagem uma vez, e quem ouviu talvez lembre. E eu desejei pregar essa mensagem de novo hoje. Uma certa instituição tinha sempre pessoas que doavam para que ela pudesse ficar aberta. Mas o presidente daquela instituição, ele não se conformava com um certo membro da cidade, um morador rico, abastado, que nunca dera nada de oferta para aquela instituição. E esse homem, tomado de um desejo de ir lá e confrontar esse certo homem rico, foi e falou: escuta, nós viemos aqui, sabemos que o senhor é um homem rico, o senhor é um homem abastado, e nós nunca recebemos uma oferta do senhor. E esse homem rico então diz assim: sim, é verdade que eu ganho muito bem, mas o senhor também sabia que minha mãe está muito doente e que as contas médicas são muito superiores à renda anual dela? Ah, não, murmurou o diretor. E que eu tenho um irmão cego e desempregado,
que o marido da minha irmã morreu num acidente e deixou ela sem um tostão, com 5 filhos menores para criar? O diretor, constrangido, falou: eu não tinha a menor ideia de tudo isso. Então, disse o advogado, se eu não ajudo eles, por que eu daria alguma coisa para vocês? Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. E quando a gente vai falar de Jonas, talvez a primeira palavra que a gente pense seja egoísmo. Esse cara é muito egoísta. E talvez antes da gente pensar em julgar Jonas, seria interessante que a gente pensasse um pouco de nós também. Como é as nossas atitudes, como nós temos agido, como nós temos feito. Nós, seres humanos, em geral, temos uma tendência muito forte a nos tornarmos egoístas. E eu diria mais, eu acho que não é uma tendência a nos tornarmos egoístas. Eu acho que a tendência, na verdade, é que a gente desenvolva o egoísmo que está dentro de nós. Porque todos nós, quando nascemos, nós temos um egoísmo natural. Veja qualquer criancinha pequena. Ela é uma egoísta natural. Se ela tiver que pegar o maior pedaço de bolo, ela vai pegar. Ela pega sem nenhuma cerimônia. Que o outro coleguinha ou que o outro irmãozinho fique com o menor, não me importo com isso. Mas ela é natural. Já nós adultos, às vezes nós não, a gente pega o menor, mas o nosso coração estava no maior. A gente talvez não pegou, mas a gente desejou pegar. Isso é um egoísmo que está dentro de nós. Então, antes da gente fazer um julgamento de Jonas, do seu egoísmo, a gente precisa entender o conflito que havia em Jonas, entender o momento que ele estava vivendo. O versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio, comprou a passagem, pagou e fugiu. Ele se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. E eu te pergunto uma coisa: será que muitas vezes nós não dispomos, não temos uma baita disposição para fugir de Deus? Para fugir do compromisso que Deus nos tem dado? Será que muitas vezes nós não estamos agindo exatamente como Jonas? A palavra Jonas significa pombo. Às vezes nós também, como pombos fujões, a gente bate asas e vai para longe daquilo que Deus colocou na nossa frente. Talvez Deus tenha colocado diante de você uma responsabilidade, colocado diante de você uma obrigação. E eu quero que os irmãos entendam que quando eu falo obrigação, não é um peso, não é um fardo. Se Deus te colocou algo nas mãos para fazer, é porque Deus confia em você. E se Ele confia em você, Ele espera que você faça isso com leveza, entendendo que isso é ministério, entendendo isso como um prazer, como um ato de gratidão à confiança que Ele depositou em você. Talvez, se a gente voltar os olhos para a Bíblia e lembrar a parábola dos talentos, Deus deposita na mão de cada uma daquelas pessoas talentos e espera que essas pessoas desenvolvam os talentos que Ele colocou na mão deles, e que quando Ele voltar, Ele receba, Ele veja que cada um cumpriu com a sua obrigação e cuidou dos seus talentos. Cada um de nós, irmãos, temos uma responsabilidade perante Deus e devemos desenvolver isso com gratidão, com leveza. Pague o preço que pagar. Nós temos 70 mil irmãos morrendo em campo de concentração só na Coreia. E eu duvido que, se eles receberem uma proposta de serem libertos negando a Cristo, que eles aceitem. Então nós temos a responsabilidade de não fugir da presença de Deus e não negligenciar aquilo que Deus depositou na nossa vida. Deus nos chama para a obra dele. Deus nos chama. Jonas, que significa pombo, recebe uma ordem de Deus para ir pregar aos ninivitas.
Parece ser algo natural para um profeta, afinal era para isso que Deus o havia chamado. Mas a incumbência parecia pesado demais para ele. Ir e pregar aos ninivitas? Nínive era a capital da Assíria, nação que constantemente perseguia Israel. Eles eram um povo sanguinário, conforme disse o profeta Naum, capítulo 3. Ô Caio, você consegue achar aí Naum, capítulo 3? Nínive era uma cidade grande. E quando a gente fala em Nínive, a gente talvez pense numa única cidade, mas era um conjunto de cidades. E Nínive era a principal cidade. E toda essa região de Nínive era cercada pelo povo hebreu. E Nínive constantemente perseguia os hebreus, perseguia o povo de Deus. Não conseguiu, Caio? Naum 3? Naum 3 diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Nínive era uma cidade sanguinária. Nínive era governado por gente ruim, gente má. Quando Jonas recebe de Deus a responsabilidade, a incumbência de ir e pregar a esse povo, ele treme na base, ele tem medo. Eu não sei você, irmãos, mas quando Deus me dá uma responsabilidade, eu tremo na base, eu tenho medo. Fazer as coisas para Deus naturalmente deve nos causar temor e tremor, porque primeiro eu estou fazendo para Deus, e o que eu vou fazer deve ser feito de maneira que glorifique o nome dEle e abençoe as pessoas. Então ir e pregar aos ninivitas era algo pesado, mas se Deus o chamou, se Deus colocou essa responsabilidade, Deus honrará e Deus cuidará. Quem descreve Nínive diz que Nínive era uma cidade de homens maus. Será que eram tão maus assim? O dicionário John Davis descreve Nínive dessa forma: o costume daquele povo era assim: quando eles aprisionavam seus inimigos, não faziam nada tão terrível, mas só assim, cortavam suas orelhas, cortavam seus narizes, cortavam suas mãos, cortavam seus pés, arrancavam seus olhos, e com suas cabeças faziam pirâmides. E aí, meu amado, será que Jonas tremeu à toa? Deus já te mandou para algum lugar onde as pessoas poderiam te tratar assim? Talvez Deus só tenha pedido para que você viesse à igreja e cultuasse o nome dele. Então Jonas não estava assim, não estava, como eu diria, ele não estava tendo medo à toa, ele tinha motivos para ter medo. Era para este povo que Deus disse a Jonas: vai e pregue. E você iria de imediato? Iria logo em seguida? Ou será que você pararia para analisar todas as circunstâncias do lugar para onde você estaria indo? Viver no Brasil até então, neste momento, ser crente no Brasil, é algo tão leve, queridos, tão manso. Aproveite a sua liberdade, honre a Deus. Jonas, em sua desobediência, demonstra não crer que Deus o livraria do mal, e começa sua decadência. Veja só, após receber a ordem de Deus, Jonas foge para a cidade de Tarsis. Já começou mal, ele fugiu da cidade de Tarsis. Vai para Jope, uma cidade portuária. No porto pega um navio. No navio, em vez de primeira classe, ele viaja escondido na escuridão do porão. Do porão para o abismo das águas, e nas águas para a barriga do peixe. E no mais completo desespero clama a Deus e é vomitado na praia pelo peixe. Todas as vezes que Deus nos coloca uma responsabilidade, todas as vezes que Deus coloca diante de nós um ministério, todas as vezes que Deus coloca de nós algo para ser feito e nós fugimos dessa responsabilidade, nós estamos correndo o mesmo risco de Jonas.
Nós saímos do lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. Nós fugimos, nós nos dispomos, como diz o versículo 3, a fugir da presença de Deus, e a gente começa uma derrocada, a gente começa a descer os degraus, a gente começa a se dar mal na vida. Em vez de ele viajar de primeira classe, ele vai para um porão, vai para o escuro, vai para a depressão. Dali ele é tido como o causador de grandes males, e é lançado para as águas. Ele é tragado pelas águas, e se não bastasse, ele é engolido por um grande peixe. E talvez quando umas pessoas céticas ouvem um texto desse, uma palavra dessa, diz: isso é uma grande loucura, isso é coisa para desenho animado, para Hollywood. Ser engolido por um peixe, ficar na barriga do peixe 3 dias. Eu sou crente e creio na inerrância da Bíblia. Eu creio que a Bíblia não erra em nenhum dos seus pontos. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, e ela toda se completa e ela toda se confirma. E se a Bíblia está dizendo que Jonas foi engolido por um peixe, ele foi. Isso tem que significar algo na nossa vida. Jonas perde o senso de submissão. Quando não entendemos que é ser submisso, perdemos o norte, a direção, e começamos a tomar nossas próprias decisões. Nossa vontade passa a prevalecer e queremos ser independentes de Deus. Amados, a pior desgraça que existe na vida de um homem, de uma mulher, de qualquer pessoa, é quando essa pessoa acha que ela é independente. Quando essa pessoa acha que ela se basta. Quando essa pessoa acha que ela pode fazer a própria vida dela. A pior desgraça que existe na família é quando ela se torna independente. Quando os filhos acham que não precisam mais dos pais. Quando os pais acham que não precisam mais dos filhos. Quando nós, como igreja do Senhor situada nessa terra, achamos que somos independentes, que nós não precisamos dos outros irmãos. Quando nós, dentro de cada ministério que Deus nos deu, achamos que somos independentes, que nós nos bastamos, nós caímos em desgraça, fugimos de Deus. Nós somos dependentes todos os dias de Deus, irmãos. Nós somos mendigos da graça de Deus. Nós carecemos do favor de Deus. Nós somos dependentes do favor de Deus. O nosso orgulho diante de Deus é nada. Todo mundo aqui vive de favor. Todo mundo vive do favor da misericórdia de Deus, que renovou o fôlego sobre a sua vida. Todo mundo aqui vive de favor para que a água do céu caia e as plantas cresçam e tenha comida no seu prato. Isso é viver de favor, gente. O favor do Pai que nos ama. Isso é viver de favor. Mas quando a gente se acha independente, como Jonas, e tomamos as nossas decisões e fugimos da presença dele, caímos em abismo. Jonas, pelo que indica o modo pelo qual se expressa, era um homem culto. As muitas coisas que podem levar a nos sentirmos independentes de Deus, por exemplo, dinheiro, cultura, fama, até mesmo conhecimento bíblico, teológico, pode ser um perigo. Podemos conhecer tudo de teologia, Bíblia, e não conhecemos o Deus da Bíblia. Hoje existem centenas de pessoas que conhecem tudo de Bíblia e não conhecem Deus. Semana ainda ouvia uma pregação do pastor Abuchaim em 1990. E ele batia de frente com a religiosidade. E um irmãozinho que esteve sentado do lado desse pastor lá em 90 me falou assim, ao vivo, falou na minha cara. Falou: um dia um homem foi pregar na igreja dele. E pregou bonito. E o povo gostou daquela pregação, porque massageava o ego daquele povo. E quando ele desceu da plataforma, todo pomposo, sentou do lado do pastor Abuchaim. Então o pastor Abuchaim
abraçou aquele irmão, aquele missionário, e disse assim: irmãozinho, quando você não tiver nada para pregar, pregue a palavra de Deus. Querido, há muita gente pregando coisas lindas e deixando a palavra de Deus. Há muita gente pregando coisas lindas que não conhece a Deus. Há grandes homens na televisão, homens que enchem estádios, que desviam o povo de Deus. Leia a Bíblia, busque discernimento do Senhor, pregue a palavra, só a palavra. Ontem eu falei para mim, o que eu vou pregar? Eu não tinha em mente ainda o que fazer. Isso me veio à 00:10. Mas a Mira falou assim: abra a Bíblia, leia a Bíblia e pregue o que estiver escrito lá. É assim, irmãos. É que às vezes nós achamos que tem que ser um sermão elaborado. Então, se um dia vier o irmão, ou se eu vier aqui e sentar aqui com vocês e abrir a Bíblia e simplesmente conversarmos a respeito dela, é a melhor coisa do mundo. É a melhor parte do culto. Ler a Bíblia deve ser o norte para nós. Deve ser a coisa mais importante para nós. E o Espírito nos orienta, a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por isso, o maior segredo da vida é ser submisso à vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, estamos no melhor lugar que existe. Sabe, queridos, quando a gente lê esse versículo e não pensa, talvez se fala, a letra mata, o Espírito vivifica, ok, eu vou para o meu quarto, vou entrar no secreto e vou orar a Deus, e vou estar em Espírito. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que se você ler a Bíblia e não praticar a letra da Bíblia, você morre, porque você passa a se achar um religioso. Deus não gosta de religião, Deus gosta de pessoas que pratiquem a palavra dele. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, visitar as viúvas, diz a palavra. A letra mata quando você simplesmente a lê e acha que você sabe tudo dela e não a pratica. Poder e Espírito Santo, letra e Espírito Santo, é a combinação perfeita para a nossa vida. É assim que a vida do crente deve funcionar. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus. François Fenelon disse assim: faça dessa regra simples uma diretriz para a sua vida. Não ter nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus. A maior vontade nossa deve ser a vontade de Deus. E nós só entenderemos qual é a vontade de Deus lendo a Bíblia e orando ao Deus da Bíblia. E Ele se revelará a nós, a sua palavra será revelada a nós. Jonas perde o senso de estabilidade. Ao fugir de Deus, ou pelo menos tentar fugir, Jonas viu-se no meio de uma grande tempestade. Deus muitas vezes tem projetos missionários para nós, e às vezes grandes e às vezes pequenos. Um dia Deus pode pegar você, meu irmão, e te incomodar a ponto de você parar no meio de uma praça e começar a gritar a palavra dele, e oxalá que Deus faça isso com cada um de vocês. Que Deus te levante como fez com David Wilkerson e suba num caixote e pregue a palavra onde você estiver. E pode ser que Deus te leve um dia a encher um estádio e você pregar a palavra dele, e você seja aclamado como um grande pregador, e que isso aconteça, mas que isso não mude a sua vida. E pode ser que Deus um dia te pegue num canto escuro de qualquer lugar dessa cidade e você pregue para um miserável mendigo sujo, fedido, caído no chão, e os céus glorificarão a Deus naquele momento, porque você estará pregando a palavra dele, porque os céus verão
Quando nós desejamos pregar a palavra e fazer a vontade de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que coloca a glória dele sobre nós. Não é para sermos vistos por homens, não é aplausos que faz de um homem ser mais crente. Às vezes os aplausos faz de um homem ser menos crente. Dá glória para o homem, coloca ele num pedestal, sobe ele numa plataforma, aplauda ele, diga para ele quão grande é esse homem, que poderoso é a palavra dele, que pregação maravilhosa. Exalte esse homem e você vai ver a desgraça desse homem, porque nós não sabemos lidar com glória, nós não temos condições para isso. Amados, eu falei dezenas de vezes nos últimos dias isso a pessoas que querem, eu preciso fazer algo, eu tenho que aparecer, eu tenho um ministério. A igreja tem banheiro para lavar, a igreja tem chão para limpar. Oh, meu amado, tudo quanto fizerdes, fazei para a glória de Deus. Jonas tinha que pregar aos ninivitas. Nós temos que pregar a cada pessoa. E talvez se a gente, lá no serviço, nós catarmos o papel no chão, talvez se eu fizer além do que eu sou pago para fazer, talvez se na igreja, eu não estou falando que para você vir e fazer isso por obrigação, eu estou falando que isso é bom. Um dia eu estava aqui na integração, dando aula para o pessoal, uma irmãzinha entrou, sem nenhum barulho, foi lá no fundo e lavou os banheiros. Ela não ganha nada para isso, não ganhou nada, ninguém viu, eu vi, mas eu tenho certeza que Deus viu. A gente não precisa de glória, irmãos, a glória é para o Pai, é dele, por ele e para ele. David Wilkerson, no seu sermão As Consequências do Retrocesso, diz que um homem fugindo de Deus é uma verdadeira bomba relógio. Cuidado com ele, é perigoso ficar perto dele. Jonas, ao entrar no navio que ia para Tarsis, que significa refinaria, olha que coisa mais interessante. Tarsis quis fugir da presença de Deus, Jonas quis fugir da presença de Deus e foi para Tarsis. E coincidentemente Tarsis significa refinaria. Às vezes nós caímos na loucura de querer fugir de Deus, e nós caímos na malha fina da refinaria de Deus, e Deus começa a tratar conosco, começa a peneirar a nossa vida, começa a aparar as nossas arestas, e nós somos tratados. Talvez nós não precisássemos passar pela luta, pela dor para ser tratado e curado. Mas quando nós queremos fugir da presença de Deus, então Deus, Ele nos ama a tão ponto, Ele nos ama tanto, 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 que Ele não quer que nós sejamos enviados para o inferno. Então Ele começa a tratar conosco, e no meio desse tratamento nós erguemos olhos aos céus e reconhecemos que Ele é Deus. E reconhecemos em meio à dor e à tristeza, à luta, à dificuldade, que Ele está tratando comigo, porque a Bíblia diz que aquele com quem Deus trata, esse é filho, aquele que é esquecido é bastardo. Então, mesmo que você esteja passando por alguma luta, considere-se na presença de Deus, porque Ele está tratando com você, você é filho. Jonas, então, ao entrar no navio que ia para Tarsis, estava fugindo de Deus, e neste processo de retrocesso, levantaria contra ele uma grande tempestade, e todos que estavam com ele no navio seriam atingidos. Versículo 8 diz assim: então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de
grande temor. Eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Querido, se você um dia quiser fugir da presença de Deus, se um dia você quiser negligenciar aquilo que Deus tem colocado na sua mão, aonde você for, você vai estar levando perigo. Aonde você estiver, você estará colocando em risco a navegação daquele lugar, porque existirá uma grande tempestade sobre sua vida, porque você será uma pessoa espiritual e emocionalmente abalada. Eu não conheço nenhum crente, nenhum que se afastou da casa do Senhor, que se afastou da comunhão dos irmãos, que não tem uma tempestade sobre a sua cabeça. Nenhum, porque a Bíblia diz que quando você é liberto e você volta, você se torna pior. E talvez essa tempestade enviada pelo próprio Senhor sobre a sua vida vai deixar você apavorado, vai te pegar num canto escuro do porão de um navio da vida, e essa tempestade vai influenciar a vida de outras pessoas. Talvez o lugar que você esteja não seja mais próspero, talvez o lugar que você esteja não vá para frente, talvez naquele lugar haja contenda, haja confusão, haja um peso mau, haja um clima espiritual negativo, porque existe uma tempestade sobre a vida do crente que se desfiou do Senhor, e perto de quem estiver perto dele, vai ser atingido por essa tempestade. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, então nós estamos fugindo da vontade de Deus. Isso não é legal. Uma pessoa desobediente a Deus tem a tendência de se isolar nos porões dos navios da vida, enquanto a tempestade atinge a todos. Mais cedo ou mais tarde teremos de assumir a responsabilidade pela nossa desobediência. Versículo 12 diz: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa que vos sobreveio tão grande tempestade. Mais cedo ou mais tarde você não conseguirá. E eu estou dizendo você, querido, porque pode ser que alguém esteja aqui nessa igreja hoje pensando não estar mais na presença de Deus. E isso é meio paradoxal, porque é impossível fugir da presença de Deus. Talvez alguém esteja aqui pensando não estar mais em comunhão com os irmãos. Talvez se eu estou falando para alguém na internet que não esteja mais disposto a andar com Deus. E eu digo que haverá uma tempestade constante sobre a sua vida. Eu não estou aqui lançando palavras de maldição. Eu estou dizendo que Jonas atraiu sobre a vida dele uma tempestade. E essa tempestade estava levando o navio daquelas pessoas a pique. Então não queira atrair a tempestade sobre a sua vida. E não queira ser você a causa ou o causador da tempestade na vida das pessoas. Deus nos chamou para sermos bênçãos. Deus nos chamou para ser bonança, para que a nossa vida seja uma vida que abençoe a vida das pessoas. O crente, diz a Bíblia, deve ser de gentil presença. Aonde um crente estiver, ali deve ser alegre, deve ser feliz. É para isso que Deus nos chamou. Quando nos distanciamos da vontade de Deus, inúmeras tempestades podem nos atingir e precisamos assumir a nossa responsabilidade. Então, se você fugiu da responsabilidade, se você fugiu da comunhão dos irmãos, se você tentou fugir da presença de Deus, lembre-se, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de assumir o teu erro, a sua responsabilidade, é tempo de entender que o Pai te ama, é tempo de entender que o Pai está como aquele pai da parábola do filho pródigo, olhando ao longe pela janela, esperando que o filho voltasse para casa. Deus não desiste dos seus filhos. Nem sempre será fácil suportar as consequências, mas é preciso saber que é possível quando reconhecemos o nosso erro e nos voltamos para Deus. Mesmo estando no escuro da barriga do peixe, Deus ouviu a oração de Jonas e seu arrependimento.
1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe, às vezes eu digo isso e algumas pessoas me confrontam. A gente não precisa ficar pedindo perdão para Deus. A gente, todas as vezes que a gente erra, eu não sei você, mas provavelmente hoje eu já tenho errado. É muito provável que hoje eu já tenha pecado. Mas eu não preciso todas as vezes chegar, Pai, perdoa-me. E a gente faz porque é hábito. Mas a Bíblia diz que nós devemos confessar o nosso pecado diante de Deus. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque o perdão dele é vicário. O perdão dele é infinito. Ele vos perdoou e isso é eterno. Todas as vezes que você entende o teu erro, todas as vezes que você se arrepende, todas as vezes que você confessa o seu pecado a Ele, Ele é fiel e justo para te perdoar. Capítulo 2:1 diz: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Deus ouviu a oração de Jonas e Deus o lançou novamente em terra firme. Deus é Deus de misericórdia. Às vezes nós fugimos de Deus porque somos idólatras. Isso você não esperava ouvir, não é? Um outro dia eu vou falar com mais tempo sobre isso. Você sabe, irmãos, às vezes nós crentes, nossa igreja não tem estátuas, nenhuma. Mas às vezes nós somos idólatras. Eu não digo só do nosso amor ao dinheiro. Eu não digo só do nosso amor ao carro. Eu não estou dizendo só do nosso amor à própria aparência. Às vezes nós somos idólatras porque fugimos da presença de Deus. Toda pessoa que não se submete ao senhorio de Deus, toda pessoa que não se submete à ordenança de Deus, toda pessoa que quer fugir da presença de Deus é idólatra. Toda pessoa que não está debaixo da potente mão do Senhor e quer por conta própria ser independente é idólatra. Quando Eva estava lá no paraíso, lá em Gênesis 2, 3, 4, quando ela está passeando pelo jardim e a serpente chega e começa a conversar com ela e fala: que nada, Eva, Deus não vai fazer isso não, tem nada a ver, pode comer aí da fruta dessa árvore, não se preocupe, Deus não vai fazer nada não, seus olhos serão abertos, você será como Deus. E nesse instante Eva obedece à voz do capeta e desobedece a Deus, ela cria a idolatria. Porque todas as vezes que nós desobedecemos a Deus e não entendemos Deus e queremos tomar a nossa própria decisão e achar que nos bastamos, nós somos idólatras. Toda idolatria tem princípio na desobediência de Eva. Todo aquele que se submete à autoridade de qualquer de qualquer coisa que não seja Deus é idólatra. Então repense todos os seus atos e atitudes. Jonas perdeu o senso da urgência. Jonas dormia no escuro do porão enquanto todos estavam apavorados em meio à tempestade. Jonas dormia enquanto milhares morreriam sem salvação. 54 milhões de pessoas morrem por ano, ou mais. Quanto dessas 54 milhões de pessoas morrem sem Jesus? Quantos? Jonas perdeu o senso de valores.
Jonas não viu a nação ninivita como quem precisava ouvir uma mensagem de arrependimento para serem salvos, mas olhou somente para os seus erros, sua guerra, sua crueldade. Nós constantemente fazemos o mesmo, olhamos para o nosso próximo e o julgamos, tomamos o lugar de Deus. Ô Caio, prepara aí Tiago 5:9. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Uma certa irmã de uma outra igreja, eu ouvindo esse pastor pregar, ele disse que uma irmã da igreja teve um sonho. E nesse sonho ela via a igreja sendo arrebatada. Ela via toda a igreja sendo levada para o céu no dia do arrebatamento, inclusive o pastor daquela igreja. E ela via todo mundo indo e ela continuava no mesmo lugar. E ela viu que ela ficaria e ela entrou em desespero. Então ela clamou a Deus, diz: Deus, e eu? E Deus disse para ela: você não, porque você tomou o meu lugar. Todas as vezes que nós achamos que o nosso próximo não merece, todas as vezes que eu aponto o dedo para o meu irmão acusando o pecado dele, julgando o pecado dele, eu tomo o lugar de Deus. Tiago 5:9 diz o quê? Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tiago, volta um pouquinho. Caio, volta um pouquinho. Tiago 4, 11 e 12. Eu não devo querer tomar o lugar de Deus no julgamento das pessoas, porque um só é juiz. Só Deus deve julgar as pessoas. Só Deus. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas ao próximo? Eu não tenho o direito de fazer como Jonas quis fazer e julgar o povo ninivita, pelos seus erros, pela sua crueldade, pelo seu pecado. Há um só juiz e eu não tenho competência para tomar o lugar dele. Um só é juiz, um só é Deus. Então, meus amados, entendam quem é Deus. Caio, Atos capítulo 10, versículo 40. Deus é aquele que ama a cada um de nós, que julga as nossas causas. Deus é aquele que um dia nós estaremos na presença dEle e nos poremos diante dEle num grande trono. E diante dEle o crente não será julgado. O crente será colocado diante de Deus no dia do trono branco para receber galardão, para receber o prêmio da soberana vocação. Mas aquele que não estiver em Cristo, aquele que ousou tomar o lugar de Deus e não se arrependeu, aquele que acha que sua competência, que sua santidade, que sua crenteza é maior do que a dos outros e quer julgar, esse será julgado. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, Ele concedeu que se manifestasse. 41. Não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A minha obrigação, a sua obrigação é pregar. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito. É Deus quem faz a obra. Nós só precisamos abrir a boca. A Bíblia está repleta de conselhos. Ela diz: abre tua boca e eu a encherei com as palavras.
Ah, Senhor, o que nós vamos falar? Abre a tua boca e deixa Deus te usar. É Ele quem faz a obra, é Ele. Deus ensinava para Jonas e também para nós que seu amor era para todos, sua graça era para todos, sua salvação era para todos. Finalmente Jonas é vomitado pelo peixe, desiste de fugir depois de ter passado pela refinaria de Deus e vai a Nínive, prega a mensagem, diz que a cidade seria destruída. O rei ouve e arrepende-se, o rei da cidade ouviu e se arrependeu, e a cidade é salva naquela geração. E nós poderíamos pregar ainda todas as passagens desse texto, mas não precisa mais nada. O que Deus queria falar conosco, Ele falou até aqui, através desse texto, 1 e o 2. Jonas, ele é levado pelo grande peixe, Jonas é vomitado na praia, e ele entende que Deus o havia chamado, que Deus tinha um propósito pela vida dele, que Deus então cuidaria da vida dele, e que se ele tivesse que morrer, que morresse. Porque a vida do crente não se diz respeito a esse corpo físico, a vida do crente se diz respeito à eternidade nos céus. Deus não desistiu de Jonas. À 00:10, eu fechei a minha Bíblia quando Deus falou: Deus não desistiu de Jonas. Tudo que eu queria ouvir, e tudo que eu queria pregar, e tudo que eu precisava ouvir de Deus, estava nessa frase: Deus não desistiu de Jonas. Sabe, meus irmãos, quem são os músicos dessa igreja? Os líderes de ministério, pastores, fiquem em pé, por favor. Todos os músicos, todos os levitas, o pessoal do grupo serviço, os pastoras, fiquem em pé, os que dançam, fiquem em pé. Deus não desistiu de Jonas, sabe por quê? Porque todo esse trabalho que Deus estava tendo também era por causa de Jonas. Cada um de vocês, meus irmãos, eu me ponho aqui em pé junto com vocês, cada um de vocês é um Jonas da vida, mas não o Jonas que queria fugir de Deus. Mas aqui cada um de vocês está na situação de ser tratado por Deus. Eu sou tratado por Deus. O amor de Deus é tão grande na vida de vocês, tão grande, que Ele quer tratar com vocês, Ele quer usar a vida de vocês, Ele quer fazer com o ministério que Deus colocou na mão de vocês seja instrumento de bênção, instrumento de glória, instrumento de salvação, instrumento de arrependimento na vida das pessoas. O que cada um de vocês faz não é vão diante de Deus. O ministério que Deus colocou na vida de vocês é para que vidas, um dia lá no céu, pessoas cheguem e digam assim: cara, eu estou no céu porque um dia você foi usado como instrumento de Deus na minha vida. Deus queria pegar Jonas, jogar ele no mar, no ventre da baleia, do peixe, sei lá o que for, e fazer com que ele entendesse que Deus cuidaria da vida dele. Deus queria mostrar para Jonas que ele era importante, que Deus poderia ter usado qualquer pessoa daquela cidade, que Deus poderia pegar um mendigo na rua, poderia pegar um doutor no escritório, mas Ele escolheu a Jonas como homem de Deus. Ele escolheu você como homem de Deus. Deus escolheu você como mulher de Deus, para pregar a palavra dEle, para usar do ministério que Ele te deu, para ser um instrumento de valor, de preciosidade. Cumpra seu ministério cabalmente. Honre a Deus com seus atos, honre a Deus com suas palavras. Entenda que Deus não desiste de você. Entenda que você quer seja ou não seja capacitado, Deus te usa, e a capacitação virá de Deus. Seja você um instrumento de paz, seja os teus pés que caminham, deixando um caminho de glória para o Senhor, um caminho de paz. Seja as suas pegadas tão fortes e firmes nessa terra, que uma multidão seguirá as tuas pegadas. Que Deus da graça abençoe vocês, que tudo quanto vocês fizerem desse dia em diante, seja com mais ânimo, com mais louvor a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado.
Existe uma multidão de ninivitas espalhado por aí, desejando ouvir uma palavra da sua boca, olhando para você, se espelhando nos teus atos e atitudes. Podem se assentar, irmãos. Me perdoem se eu exponho vocês pedindo que fiquem em pé. Mas é para que essa igreja veja que essa igreja tem pessoas que decidiram fazer e cumprir o ministério de Deus. E não é porque você talvez não tenha um cargo ou uma função. A maior função de todas é a que Deus colocou sobre a sua vida. É testemunhar o nome de Jesus. É pregar o nome de Jesus aonde você estiver. Tudo que eu falei, esqueça se for preciso, mas entenda isso: Deus não desistiu de Jonas. Deus tratou com Jonas, Deus amou a Jonas, Deus preservou a vida de Jonas, Deus ouviu a oração de Jonas no abismo das águas, no ventre do peixe. Quando Jonas achou que ele nunca mais veria o templo, o lugar de adoração, o lugar onde ele sabia que ele estaria na presença de Deus, Deus ouviu a oração dele. Deus amou a Jonas e o amou de tal maneira. Deus amou você e te amou de tal maneira que o filho dele morreu numa cruz. E ele não morreu por causa de pregos, ele não morreu por causa de chibatadas. Ele morreu por amor. Ele morreu com o coração partido pelo meu pecado, pelo seu pecado. Deus te ama. Te ama a ponto de tratar com você às vezes de maneira dura. Mas Deus te ama. Isso é o que importa. Concluindo, estarmos no centro da vontade de Deus é sem dúvida o lugar mais seguro. Mesmo que tivermos que enfrentar a fúria do nosso inimigo, ainda assim continua sendo o lugar mais seguro. Um missionário disse uma vez, e eu concluo com essa frase: sinto-me mais seguro morando a 200 quilômetros do primeiro posto de enfermagem, no interior da selva e dentro da vontade de Deus, do que morando em Nova York, ao lado de um grande hospital, mas fora da vontade de Deus. O lugar mais seguro para o crente é na vontade de Deus, mesmo que seja num campo de concentração, porque a morte física, a morte do corpo, não tira a vida do crente. Amém, irmãos? Que vocês tenham um domingo esplêndido, um domingo abençoado. Que vocês tenham um domingo de reflexão no Senhor. Que vocês entendam que essa igreja foi levantada nessa cidade para ser bênção na sua vida. Que nós, como igreja com apenas 5 anos, estamos como uma criança de 5 anos. Às vezes nem fala direito, às vezes nem sabe andar direito ainda, tropeça de vez em quando, toma decisões erradas. Mas você sabe qual é o bom de uma criança de 5 anos? É que ela tem um pai e uma mãe que cuidam dela. E nós, igreja do Senhor, instituição, organismo de apenas 5 anos, temos tentado aprender, temos ouvido a voz de Deus quando nos conduz, temos entendido quando erramos, temos reconhecido o nosso erro. E eu convido você a fazer parte sempre disso, a estar apoiando, a estar firme, a não desistir, a continuar, a perseverar, a estimular os irmãos, a ter um sorriso no rosto. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus. Ó Deus, nós precisávamos tanto ouvir essa mensagem, Deus. Saber que o Senhor não desistiu de nós, sermos confrontados pela palavra, e quão grande é ela, quão dura é a sua palavra.
Mas nós não vamos desistir, ó Deus, de estarmos na tua presença. Nós não vamos fugir, ó Deus, da responsabilidade que o Senhor nos tem dado. Nós declaramos, Deus, como família, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, que estamos submissos à sua vontade, Deus. Que estamos, ó Deus, aqui para o que der e vier. Que estamos aqui, ó Deus, esperando que o Senhor nos conduza. Renegamos, Deus, toda a independência e nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, em total dependência, submissos ao Senhor, ó Deus. Precisamos da tua graça, precisamos da sua misericórdia, ó Deus. Precisamos da tua condução. Precisamos que o Senhor segure a nossa mão, Deus, para que não afundemos. Que cada um de nós, Pai, onde estivermos, tenhamos sobre nós a brisa suave da sua presença. Que aonde estivermos, ó Deus, cesse a guerra. Que aonde estivermos, ó Deus, haja a manifestação da tua presença. Que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali seja lugar de bênção. Que aonde nós abrimos a nossa boca, impacte, ó Deus, essa terra. Que a nossa boca fale, Senhor Deus, palavras que glorifiquem o teu nome. Que os nossos atos e atitudes glorifiquem o teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, derrama a tua chuva sobre nós. Que estejamos, ó Deus, completamente encharcados pela tua presença. Completamente, ó Deus, na tua graça, saibamos andar. Conduza a nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Que o teu Espírito Santo encha-nos todos os dias. Não retires de nós, ó Deus, o teu Espírito Santo. Não deixa, Senhor Deus, desfalecermos, ó Pai, longe de ti. Que a sua graça nos envolva. Que a sua presença nos sustente. Em nome de Jesus, Pai. Que tudo quanto o Senhor falar, ó Deus, seja discernido por nós. Que tenhamos um dom do discernimento. Que os nossos ouvidos estejam abertos. Que quando abrimos a nossa boca, Senhor Deus, o Espírito Santo fale. Que tenhamos o anseio, o desejo de ter mais de Ti e estarmos mais na Tua presença. Seja o Senhor glorificado, porque o Senhor é bendito eternamente. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Teu povo, Pai, que esse povo seja abençoado, que tenha um final de domingo abençoado, que tenha o desejo de estar na Tua casa, que tenha o desejo de estar na Tua presença, que esse Teu tão grande, maravilhoso amor que trata conosco, invada a vida deles. Que essa graça maravilhosa, livre, que essa graça bendita, que essa graça invada a vida dos meus irmãos e os sustente. Que essa comunhão gostosa que só o Espírito Santo sabe nos dar, seja abundante em nossas vidas, que estejamos encharcados pela Tua graça, pela Tua presença, Espírito Santo. Que a comunhão seja a coisa mais importante entre nós, irmãos. Que o Senhor seja sempre o nosso norte. Assim, Deus, oramos com gratidão pela manhã deste domingo, que o Senhor nos sustentou, que o Senhor proveu. Em nome de Jesus te adoramos, Pai. Em nome de Jesus oramos. Muito obrigado, Deus. Amém.